Olá pessoal, tudo bem? Teremos mais uma aula hoje relativa à história do Brasil e abordaremos os movimentos emancipacionistas nesta aula de hoje. Os movimentos emancipacionistas, como o nome já diz aqui, eles buscavam a emancipação do Brasil. Eles buscavam, na verdade, a nossa independência, ou pelo menos tinham em suas pautas reivindicatórias a questão da emancipação política frente a Portugal. Tinham a ideia de romper a condição colonial. Então nós temos aqui como características, dentre outras, os movimentos emancipacionistas, eles são contra todos os aspectos da dominação colonial. Diferente das revoltas nativistas ou dos movimentos nativistas que eram contra algum aspecto da dominação colonial. Aqui já aparece a crítica a toda a dominação colonial. No fundo, o que os movimentos emancipacionistas buscam é o rompimento da condição colonial, é o fim do pacto colonial. Vale lembrar que esse contexto, que surgem os movimentos emancipacionistas, eles estão compreendidos aí pelo século XVIII, tá? E comecinho do século XIX. O que está acontecendo? O que marca, o século XVIII aí, o finalzinho do século XVIII? O século XVIII é muito influenciado pelo iluminismo, aqueles ideais, de liberdade, igualdade, fraternidade, que estarão presentes na independência dos Estados Unidos em 1776, então rebate aqui no Brasil. Nós temos também as ideias da Revolução Francesa repercutindo aqui, e também um outro elemento fundamental para entendermos o século XVIII e também o início aí do século XIX, que é a Revolução Industrial e a questão do liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico e como que o liberalismo econômico repercute aqui nesses movimentos emancipacionistas? Na Revolução Industrial, ela simboliza e ela sinaliza uma evolução do capitalismo. O capitalismo comercial, ele é marcado lá no século XVI, XVII, pela dominação colonial, pelo mercantilismo. A Revolução Industrial, na sua busca por novos mercados, fomenta a ideia de liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico é o fim dessa questão do pacto colonial, A relação somente poderia existir, uma relação de monopólio entre metrópole e colônia. Agora, aqui não. A Inglaterra reverbera, difunde muito do liberalismo econômico, por quê? É o fim da condição colonial e essa nova conjuntura que nasce aí, essa nova configuração, é a configuração de países livres que estão abertos, ou que estarão abertos, ou que serão abertos para as mercadorias da Revolução Industrial inglesa. Beleza? Então nós temos que entender, além das características, os fatores e o contexto que se encaixam esses movimentos emancipacionistas. Então eles buscavam o rompimento da condição colonial, ou seja, eles buscavam a independência. Então nós chegaremos aqui quase que às portas da independência do Brasil em 1822. Claro que a nossa independência, ela foi a emancipação política do Brasil, porém não veio por movimentos rebeldes, por movimentos que vieram, vamos dizer assim, da base da sociedade, de baixo para cima. A nossa independência, a gente vai ver que a característica dela é feita pela elite, é feita de cima para baixo. Então, mas tem muitos elementos que aparecem aqui já sinalizando uma convulsão social, econômica e política da situação colonial, que vai resultar mais tarde na independência. Então nós estamos aqui nos atos que prepararam, vamos dizer assim, estamos na antessala da independência do Brasil. Um ponto importante é ressaltar que esses movimentos emancipacionistas, eles eram separatistas. Eles acabam
expressando um certo sentimento de brasilidade por parte dos colonos brasileiros, né, dos colonos portugueses que aqui estavam e que iam firmando a sua residência aqui no Brasil, no que seria o Brasil, é um sentimento de explorados. Então, esse sentimento de ser explorado gera uma certa brasilidade, ou seja, eu me sinto mais daqui da colônia, eu tenho interesses próprios e não aqueles interesses que chegam da metrópole, eles não serão mais acatados com uma tranquilidade, com uma reverência, muito pelo contrário, né? Nós temos essas contradições internas que vão expressar o desenvolvimento aqui da vida colonial com as suas características próprias e essa exploração da metrópole que vai, né, tentar manter aquelas engrenagens do mercantilismo, do pacto colonial funcionando. Então é desses atritos que surgem os movimentos emancipacionistas. E tem a questão também de ser um caráter regional, ou seja, nós estamos falando aqui, né, de uma inconfidência mineira, que é toda a região mineradora, da conjuração baiana, né, que envolve uma região um pouquinho mais dilatada, em relação, essa região que eu estou dizendo, em relação aos movimentos nativistas, né, que eram mais localizados. E a Revolução Pernambucana também ela tem um desdobramento aí para toda a província e para toda a região de Pernambuco, né, que vai se transformar em província de Pernambuco depois. A Inconfidência Mineira ela se dá em 1789 e a Inconfidência Mineira ela tem como elemento principal a luta, né, a rebeldia contra o crescente abuso do fiscalismo português na região aurífera. Então nós estamos vivendo aqui o final do ciclo minerador, não gosto muito de ciclo minerador, né, o final da economia mineradora, a decadência da região aí mineradora, e ao mesmo tempo que nós temos a decadência da extração aurífera, nós temos o aumento da tributação, o aumento da cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa. Então, esse abuso do fiscalismo, esse abuso da carga tributária, vamos dizer assim, que vem de Portugal, ele se dá num momento que também nós temos ali a derrama e o acirramento da dominação política militar dos portugueses visando uma extração de riquezas maior aqui da colônia nesse momento. Portugal também, lá no século XVIII, não está muito bem, ele está sintonizado ainda no tempo do mercantilismo. E os novos tempos da economia são os tempos da Revolução Industrial. Então, Portugal tem uma super dependência da região mineradora aqui. Então, eu quero cobrar impostos para manter o padrão de vida, né, da corte portuguesa lá em Portugal. Isso gera cobrança de impostos com mais força, a imposição dessa força militar aqui na colônia, isso vai gerando atritos. Então a Inconfidência Mineira, ela também é chamada de conjuração mineira, né? Inconfidentes mineiros aqui, esses inconfidentes, alguns materiais já não trazem mais essa ideia de inconfidência mineira, porque são os traidores de Minas, né? Porque eles fizeram um movimento separatista, republicano, que queria romper com Portugal. Então são os traidores de Minas Gerais. Alguns materiais já trazem ideia de conjuração, a revolta, né, mineira, a revolta de Minas Gerais. Ela era um movimento, a Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, que defendia ideias republicanas e separatistas. Então as propostas que estiveram presentes aí na Inconfidência Mineira era da independência, né, de fazer a nossa emancipação política, de romper com a dominação portuguesa e criar uma república que teria como sede São João del Rei. E o lema da Inconfidência Mineira, né, é liberdade antes que tardia, né, antes tarde do que nunca, mas era nesse sentido, né, de romper a condição colonial, mesmo que tarde a gente faria a
independência, né? A gente buscaria essa independência, essa emancipação do que é Minas Gerais, beleza? Ah, nós temos aqui, por ser um movimento elitista, eles não falavam da abolição da escravidão, ou seja, eles não falavam da abolição e defendiam ainda a manutenção da escravidão. Então é um assunto que não foi muito tocado a questão da escravidão. Buscaríamos a independência, fazer uma república, se separar de Portugal, mas manteríamos a escravidão como condição. Então nós vemos como que a elite brasileira, né, ela faz a leitura dessas ideias liberais que estão chegando da Europa, essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, mas a gente sabe que essa liberdade, né, é liberdade política e não liberdade da condição, da situação aí de escravidão de muitos que estavam é, nessa situação aqui no Brasil colonial. Vale ressaltar que a Inconfidência Mineira ocorre em 1789 e cuidado para não confundir as datas. Então ela recebe a influência dos ideais iluministas e uma influência direta daquele movimento do que seria a Revolução Americana, né? Que é a independência dos Estados Unidos. Mas lá está acontecendo em 1776. Não confundir a data aqui de 1789 com a data da Revolução Francesa, porque tinha um time para chegar às ideias, né? Essa ideia de que a independência dos Estados Unidos deu certo lá, até isso rebater aqui, né? Então tinha uma temporalidade, um espaço aí nessa temporalidade até essas ideias chegarem aqui. A conjuração, vale ressaltar aqui o líder da Inconfidência Mineira, né, o mais famoso líder é o Tiradentes. E o Tiradentes, ele vai ser, né, vamos dizer assim, um mártir dessa causa separatista, dessa causa da independência, né, da liberdade. Porém, não tivemos só ele como, né, líder. Nós tínhamos outros líderes ali. Então nós tínhamos, por exemplo, o José Joaquim da Maia, que vai ter contato com a Europa, vai ter contato até mesmo com personalidades ali da independência dos Estados Unidos, como Thomas Jefferson. Nós temos aqui também como participantes aí desse acontecimento que é a Inconfidência Mineira, nós temos o Cláudio Manuel da Costa, né, o Tomás Antônio Gonzaga, José Álvares Maciel, e o caso mais emblemático de todos, né, do alferes Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Esse que acaba, né, pagando o pato, porque a Inconfidência Mineira será duramente reprimida. A Conjuração Baiana, ela explode em 1798 e é também chamada de Revolta dos Alfaiates, e tem como elemento, né, também a influência dessas ideias do iluminismo e a influência da Revolução Francesa. Então, olha só, é 1789, mas chega aqui no Brasil em 1798, né, com quase aí 10 anos de diferença, ok? E a Conjuração Baiana recebe esse nome de Revolta dos Alfaiates, já demonstrando seu caráter, suas características mais popular, mais ligada ao povo. E as características principais, foi um movimento, né, que tem como proposta o republicanismo, né, então defende as ideias republicanas, separatistas, e aqui um pouquinho mais radical, que é o igualitarismo, são ideias igualitaristas, ok? Vale destacar que eles buscavam, eles já tocavam nesse assunto pelo fim da escravidão, então eles eram abolicionistas, e como líder, o principal líder aqui é o Cipriano Barata, que também vai ser duramente, vamos dizer assim, castigado aí pela revolta. A participação aqui, recebendo esses ideais do iluminismo, de uma loja maçônica que é chamada Cavaleiros da Luz, que também
dá um sentido intelectualizado, né? Como em Confidência Mineira temos a participação da maçonaria, são pessoas letradas, são pessoas aqui até mais da elite, mas são pessoas aqui profissionais liberais que estão participando desse movimento, né? São padres também, que vão de alguma maneira, né, ter condições de beber nessas águas do iluminismo, de beber nessas fontes europeias da Revolução Francesa e de alguma maneira não representava, por mais que era, né, ligado às camadas da população aqui mais popular, ainda tinha um sentido intelectualizado presente aqui também na Conjuração Baiana. E o último movimento que nós temos aqui, que eu destaquei, né, para elencar 3 movimentos emancipacionistas, é o que eu julgo mais importante, em Confidência Mineira, Conjuração Baiana, e o último é a Revolução Pernambucana de 1817, que foi a última revolta, foi o último movimento emancipacionista antes de 1822. Ela é também chamada de Revolução dos Padres, porque teve a participação de padres, maçons, intelectuais, e o fator, né, vamos dizer assim, os fatores que levaram a essa Revolução Pernambucana, vale lembrar que em 1817 nós já tínhamos a corte portuguesa, a vinda da família real para o Rio de Janeiro, ali em 1808. Então, os antecedentes da Revolução Pernambucana, eles podem ser encontrados naqueles pesados impostos que a coroa portuguesa, né, a corte do Dom João VI, cobrava aqui em relação às outras regiões do Brasil para manter, para sustentar justamente a estadia da corte portuguesa lá no Rio de Janeiro. Justamente esses pesados impostos, eles vinham com um descaso administrativo a qual Pernambuco estava relegado. Era uma região, vamos dizer assim, periférica, já decadente do ponto de vista da economia açucareira e também decadente do ponto de vista da administração, né? Porque esse eixo econômico, esse eixo político do Brasil sai do Nordeste e vem para a região Sudeste. Então eles taxavam Pernambuco e Pernambuco ficava literalmente esquecido e pagando impostos de uma forma arbitrária, opressiva, uma administração militar. Isso vai gerar insatisfação popular, que está na base aqui, né, da Revolução Pernambucana. Também recebe influência dos ideais iluministas e vale destacar, só para a gente fechar aqui, que foi o último movimento emancipacionista antes da independência do Brasil, lá em 7 de setembro de 1822. Então, a partir de agora, a gente já vai, né, aos poucos, trabalhar com essa ideia de independência. A gente viu a independência dos Estados Unidos, a gente vai ver as independências na América Espanhola, a gente vai estudar, né, o caso, como que a independência do Brasil acontece, beleza? Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado. Um abraço.